Xavier. Xavier. Ligeirinho do rádio. Audiência e credibilidade desde 1986. 8 horas e 37 minutos, 18 graus. 18 graus, quinta-feira, bom dia, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, você aí no seu ambiente de descanso também, né? Passeando pelas estradas. Multimídia, então você está ouvindo aí a Rádio Estação Imprensa, estamos nas redes sociais, nas principais. Um grande forte abraço, música e notícia, informação, prestação de serviços, é o nosso propósito pela Rádio Estação Imprensa. 8 horas e 37 minutos. Você que está trabalhando, meus amigos feirantes, um grande abraço. Muita gente aí trabalhando nas feiras livres, aí ouvindo também a nossa programação. Pessoal, ontem nós falamos, através de uma live, sobre aquele caso, mais um caso absurdo de racismo, desta feita no Rio de Janeiro. Tem pessoas que até falam assim: ô Ligeirinho, você comenta isso aqui, é chover no molhado. Mas a gente precisa ter, é o nosso dever como jornalista, como formador de opinião, a gente precisa falar. A Laura Brito, uma moça de 28 anos, negra, é mais uma vítima de uma cretina, uma chinesa cretina do Rio de Janeiro. Uma empreendedora que provavelmente chegou aqui há algum tempo, saiu da China para vir para cá, para lutar, né? A maioria, aliás, o povo, mundialmente falando, todos eles são trabalhadores. Os chineses também. Então, antes de mais nada, sempre tem as críticas em todos os povos, inclusive, claro, em todas as raças, existe a laranja podre. Então essa laranja podre chinesa, ela vai ser escrachada aqui porque ela merece ser escrachada. Já que o delegado de polícia achou que o crime dela era apenas injúria e ele liberou ela. As pessoas precisam se colocar no lugar das outras, inclusive as autoridades. As autoridades precisam se colocar no lugar dessas pessoas também. Não é possível. Olha, eu me senti um lixo, diz mulher que denunciou dona de loja em Copacabana por racismo. Após registrado o caso no 12º DP, Distrito Policial, a jovem Laura Brito contou ter sido chamada de macaca, preta, safada e neguinha. Dona da loja foi detida, mas liberada após pagar uma fiança de R$ 1.500. Esse é o Brasil. Você pagou fiança, quer dizer, aí tudo errado, a começar pelos deputados, os nossos congressistas, que a gente volta nessa cambada que não faz nada para mudar, muito pelo contrário. Quando tem um projeto e a lei é aprovada feito nas coxas, porque sempre falta algo. Parabéns a Alice Portes, do G1, matéria bem feita, hein? Maravilha. Em entrevista ao portal G1, a atendente Laura Brito, que denunciou ter sofrido racismo por uma dona de loja de bijuterias em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, contou mais sobre o episódio e afirmou que se sentiu um lixo com as ofensas dirigidas a ela. A mulher acusada de ser autora das ofensas racistas foi detida em flagrante. Olha, ela foi detida em flagrante, mas o delegado, bonzinho, mas ele, de certa forma, ele está dentro da lei, dessa lei, essa piada que é essa lei brasileira. Mas foi liberado após pagar uma fiança de R$ 1.500. Senhor delegado, mas o senhor deveria deixar ela, o senhor tem esse direito, o senhor é autoridade, deixar ela pelo menos um dia na presa. E hoje, quinta-feira, a justiça, deixa a justiça resolver isso. O senhor não é justiça, o senhor é o início dela, e o senhor não fez justiça. O caso aconteceu ontem, dia 21,
em Copacabana. Laura, que tem 28 anos, contou que entrou no estabelecimento para comprar um anel para o marido, quando a comerciante, identificada como Li Shen, de 48 anos, parou na sua frente. Laura disse que então que desviou do caminho, mas a mulher continuou a segui-la pelos corredores da loja. Quando foi questionada, a Laura foi questioná-la pelo motivo que ela estava seguindo ela. A dona da loja respondeu que ela não deveria estar ali, tinha que ser retirada. Diz aqui a Lin Shen, essa sujeita de 48 anos: eu não quero você aqui. Eu não quero você, esse tipo de gente na minha loja, neguinha. Eu não quero uma neguinha igual a você na minha loja. Sai. Relatou a vítima sobre as ofensas sofridas. Quer dizer, o Brasil abraça, né, essa Laura Shin e tantos outros chineses e todas as outras raças que tem muito no Brasil. Não exige nada. E se brincar, até essa loja aqui, ela não está nem pagando imposto, de repente até uma loja pirata, ou vende produtos pirata. Duvido que não. Era bom a fiscalização lá. Laura disse ainda que rebateu a dona da loja: eu estou comprando, eu tenho dinheiro para consumir, não vou te roubar, não sou ladra, não vou fazer nada. Mesmo assim, segundo ela, a comerciante foi agressiva e insistiu em expulsá-la. Foi aí que teriam começado, inclusive, agressões. Ela me deu 2 tapas no braço, pegou a cestinha que estava na minha mão, com o meu celular e outras bijuterias, tirou a cestinha de mim, tacou meu celular no chão. Eu fui saindo da loja pedindo socorro, chorando, catando as minhas coisas no chão e ela me ofendendo. Clientes e pessoas que passavam pelo estabelecimento viraram uma fera e observou a vítima chorando e foram cobrar explicações da dona da loja. A polícia foi acionada e os agentes do 19º Batalhão de Copacabana levaram Lin Shen para o 12º Distrito Policial de Copacabana. Bom, o delegado bonzinho estipulou uma fiança e ela foi solta em 15 minutos. Na saída, testemunhas hostilizaram a dona da loja, gritando: racista. Laura disse que o sentimento que fica é de raiva, dor e mágoa. Ela ainda disse: espero que ninguém tenha que passar por uma coisa dessas. O pior que vai passar, viu, Laura? É muito ruim qualquer tipo de preconceito. Como se pode ter tanto preconceito? Por quê? O que a gente fez? Só porque a gente tem uma cor mais escura? Só porque a nossa melanina é mais acentuada que a dos outros? É errado, acrescentou ela. Tem que acabar, o preconceito tem que acabar. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu estou indignada. Agora eu vou comentar com vocês aqui o seguinte. Um especialista, um advogado especialista, estudioso, escritor, ele comenta exatamente o que eu falei ontem. Eu faço questão aqui de resumir, porque a matéria é longa, mas isso aqui, como eu estou falando ao vivo pela Rádio Estação Imprensa, tem me chegando muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, 0 operadora 11 97625 3637. Tem um assessor de um deputado aqui, que ele está dando a opinião dele. Eu não quero a sua opinião, eu quero a opinião do seu deputado. Ele está com vergonha de falar aqui na rádio. Eu não vou falar o nome do deputado, porque ele é candidato à reeleição. Olha, até isso, vocês assessores tem um rapaz aqui de Brasília, estou vendo aqui, ele está se identificando, e ele falou que gostaria de participar. Não, você não vai participar porque você vai aparecer falando o nome do seu candidato. Eu já estou calejado com isso. Olha só, ao vivo, estou recebendo aqui um recado, 8h45, de Brasília, de um assessor de um deputado, porque eu chamei a atenção dos deputados aqui. Porque essas leis aqui, essas leis frouxas, é graças aos deputados, que ganham um salário milionário para não fazer nada. Quando se tem projetos para babacas, que são eles mesmos. Então você aí, eu nem vou citar o seu nome, viu, cidadão? Porque eu fui bem claro, eu quero falar com deputado. Se ele é candidato à eleição é outro problema, mas eu quero falar com ele aqui, eu quero questionar o que ele pode fazer para mudar essa jossa. Essa jossa, que aqui, olha, essa entrevista de um ano atrás,
mas poderia ser hoje. Fala exatamente o que aconteceu com a Laura Brito ontem. E vai acontecer hoje, amanhã. As pessoas, quando têm pele negra, quando são negras, quando são pobres, elas são tratadas como lixo mesmo. E os deputados, os congressistas, vocês que são candidatos a presidente, todos vocês, por que vocês não falam isso na televisão? É só conversa fiada. Fala que o salário mínimo vai ser X, a outra diz que vai dar 1% de imposto. Cascata, isso aí já foi desde que eu nasci, há 50 e tantos anos atrás. Não passa, isso é mentira. Eu vou fazer o salário mínimo ficar... É mentira. De onde vocês vão tirar o dinheiro para tudo isso aí? Cambada de mentirosos. Ó, se o crime é inafiançável, por que é tão difícil punir o racismo com rigor no Brasil? A pergunta é essa. Doutor em Direito Constitucional por Harvard, Adilson Moreira explica as diferenças entre os crimes de racismo, foi o que eu falei, injúria racial. Quer dizer, os deputados, eles, ao invés de ajudar, atrapalharam essa lei. Ele disse que é preciso promover mudança na legislação brasileira sobre o racismo, que está tudo errado. Quem está falando aqui não é o Rogerinho do Rádio, não é o Edson Xavier, não. É o Adilson Moreira, especialista em direito constitucional. A tecnologia se tornou um aliado importante para denunciar episódios de racismos nos últimos tempos. Mas em muitos casos, mesmo com imagens de vídeos e áudios, quando chegam nas delegacias, são registradas como calúnia, crime cuja punição é mais branda. Exatamente o que eu falei ontem, sem conhecer essa matéria aqui, ó. O que eu falei ontem, exatamente aqui o que o doutor Adilson Moreira está falando. O delegado, acho que ele estava em final de plantão, não, eu vou colocar como injúria. Aí eu libero a moça, R$ 1.500 para ela é um doce, é um sorvete. E eu vou repetir aqui, delegado, eu não sei que hora abre a loja lá. Essa mulher, ela hoje vai ser importunada lá, natural. Porque passou até no Jornal Nacional, na Globo. Então essa mulher, essa chinesa, ela é capaz de inclusive o senhor é culpado, o senhor liberou ela com R$ 1.500. E chinês gosta disso, ó, dinheiro é assim. Eu não estou incitando nada, mas eu tenho certeza que hoje, se não tiver pichado a loja dela, as pessoas vão invadir a loja dela questionando por que ela agrediu a moça ontem. E o delegado, ele é responsável sim. Eu não estou torcendo para que aconteça isso. Mas a justiça, olha só que coisa, isso aqui foi uma irresponsabilidade do delegado. Ele deveria, vou repetir, ô Ligeirão, o que é que você entende? Você é delegado? Eu não sou delegado não. Mas de repente, se eu fosse delegado, eu agiria de uma forma mais correta. Deixava ela no xadrez até hoje, porque a nossa justiça brasileira é uma zona mesmo. Hoje o juiz, ele ia liberá-la. Só que ela ficaria um dia na cadeia e a responsabilidade, delegado, eu estou ajudando o senhor. Aí o juiz que seria responsável. Agora, se acontecer alguma coisa com essa comerciante, o senhor é culpado. Não vou nem dar minha opinião sobre isso. Vamos lá. A tecnologia se tornou uma aliada importante para denunciar episódios, estou repetindo aqui, de racismos nos últimos tempos, mas em muitos casos, mesmo com imagens de vídeos e áudios, quando chegam nas delegacias, são registradas como calúnia, crime cuja punição é branda, e não como crime de racismo ou injúria racial. O recente caso de uma mulher, isso ano passado, 64 anos. Veja só, uma senhora de 64 anos, ela foi presa pela Polícia Militar em Taquatinga, no Distrito Federal. Isso aqui já está esquecido. Crime de 1 ano, mas isso aqui serve, eu separei como alerta. Ela xingou um idoso negro, o seu José Barbosa dos Santos, 70 anos, e o seu filho que estava acompanhado dele, negro também, o técnico em telecomunicação Alcide Jesus, de 39 anos. Ela jogou luz, isso aqui jogou luz sobre essa questão dos dois aqui, sobre o que disse aqui o especialista. Apesar do vídeo mostrando a cena, e aqui foi um depoimento de um policial militar, que assistiu a idosa xingando pai e filho negros. Um PM, viu, delegado? E ele disse, a testemunha foi o próprio policial, a senhora, que ela dizia assim, negrada do inferno, negro sujo, negro porco. O caso foi registrado na delegacia como injúria racial.
A idosa que se recusou a pedir desculpas, ela se recusou a pedir desculpas, pagou uma fiança quase igual, de R$1.000, e foi liberada. Então o que aconteceu ontem aconteceu um ano atrás, vai acontecer daqui meia hora. Por quê? Porque é culpa de vocês, congressistas, vocês senadores, mas especialmente vocês deputados federais, cretinos, que muitos de vocês são candidatos à reeleição. Todos os seus projetos são projetos ridículos. Essas leis que vocês, de repente, aprovam nas coxas, essa aqui é uma delas. Deveria ser inafiançável. Qualquer tipo de ofensa racista deveria, quem cometeu, ser preso. E o crime, vou repetir, inafiançável. Sabe por quê? Ia dar exemplo. Ia ser exemplo, eu duvido. Se esses covardes, igual essa Lin Shan, essa covarde, essa empreendedora covarde chinesa, esse pessoal que vem para o país aqui, tem a porteira aberta, quando nós vamos para lá, nós somos tratados como lixos. Esse pessoal vem aqui, vira empreendedor, vira empresários, nada contra, são trabalhadores. Mas essa aqui é um mau exemplo, é uma chinesa mau exemplo, cretina, criminosa, deveria estar na cadeia. Mas graças aos deputados, graças às nossas autoridades, que não fazem nada, a não ser leis para favorecer eles próprios, ou então grandes empresários, cadê o jornalista, cadê as pessoas que falam isso que eu estou falando agora aqui? Vocês têm medo de falar a verdade? Eu não estou falando nada que seja ofensivo a ninguém, eu estou falando a verdade. É uma conversa que nós temos, a dona de casa varrendo as ruas, a calçada, batendo papo, você tomando aquela média, o cafezinho com manteiga, o cafezinho com leite e manteiga aí, esse papo é de vocês. Por isso que a audiência nossa, ela é de qualidade. É o povo que ouve, é as autoridades que ouvem aqui, mas a nossa voz, o nosso microfone aqui está aberto para todo mundo, se quiser falar. Veja só, um assessor agora em Brasília, ele quis falar aqui, eu proibi ele falar, porque ele vai fazer média. Eu quero falar com deputado. Eu não quero falar com nada contra com o assessor, eu quero falar com deputado, eu quero questionar ao vivo, o que é que ele pode falar sobre isso, sobre o crime de racismo. Ele tem que prometer aqui ao vivo, que vai fazer alguma coisa. Se é que quer ser eleito e vai ser eleito, de repente não vai ser eleito. Muitos aí vão cair do cavalo, não vai ser eleito não. Não vai ser reeleito. É uma vergonha isso aqui, pessoal. É vergonha. Olha só. Afinal, se racismo é um crime inafiançável e a injúria racial é derivada do racismo e, portanto, deveria ser tipificada da mesma forma, porque ainda é tão difícil punir o racismo com rigor no Brasil, mesmo com provas como no caso da idosa do Distrito Federal, e vou acrescentar que é de ontem de 30 pessoas na loja lá. Pessoal, estou falando de 2 casos gravíssimos, que a autoridade policial, o delegado, ele atendeu e tratou isso aqui como se fosse uma coisa comum, porque não foi com ele. O delegado, ele tem que saber o seguinte, ele tem que seguir as leis, tem, mas ele tem que ser humano também. Então ele seguiu errado, na minha opinião. No mínimo ele deveria deixar essa mulher no xadrez. A gente tem que dar bons exemplos. Olha, mesmo com provas no caso da idosa, eu falei de ontem também, e tantos outros que ocorrem no Brasil, os criminosos, tá aqui, ó, não são presos. Vou repetir o nome desse excelente doutor de Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Adilson Moreira, ele afirma que é preciso promover 2 tipos de transformação na legislação brasileira atual que foi mal feita. É preciso mudar a lei em 2 sentidos. Classificar o crime de injúria racial como crime de racismo e aumentar a pena de todas as manifestações de crime de racismo. Porque atualmente, mesmo quando as pessoas são condenadas, elas são condenadas a 3 semanas ou pagam a pena com uma cesta básica e coisas dessa natureza. Não é o Ligeirinho do Rádio que está falando aqui, não. Quem está falando é o doutor Adilson Moreira. Adilson disse que também é autor, aliás, o Adilson Moreira também é autor, ele é escritor de 2 livros. O que é racismo recreativo? Esse é um livro. O outro, Pensando como um Negro. De acordo ainda com o professor aqui, é preciso explicar que a injúria racial é quando se ofende a honra subjetiva de um indivíduo utilizando a raça, o xingamento racista, para atingir a honra de alguém.
Já o crime de racismo acrescenta, é um tipo de crime que ofende ou praticado contra uma coletividade de indivíduos. Eu estou lendo exatamente o que ele está falando aqui. Será que você, deputado, tem deputado aqui me assistindo, me ouvindo? Será que você está surdo? Será que você está mudo? Não tem coragem de falar alguma coisa sobre isso? Olha, na legislação brasileira, o crime de racismo é regulado pela Lei 7.716, de 1984, que tornou o racismo crime inafiançável. 1984. A injúria, crime contra a honra, é um tipo de crime regulado pelo Código Penal. Adilson nos ajuda a entender esses dois conceitos e a falha na legislação brasileira quando se trata de questão racial. Ele nos cita dois exemplos. Veja só. Um homem negro vai se candidatar a uma vaga de emprego. E a pessoa que vai entrevistá-lo diz o seguinte: não vou te contratar porque você é negro ou negra. Aqui, segundo ele, temos um crime de racismo. E eu acho que para o delegado ali, de repente, né, para ele é normal. Eu não vou atender para você porque você é negro. Veja só o que está falando aqui especialista. Isso aqui é um crime de racismo. Mas se nós estamos na rua e alguém chama uma pessoa negra de macaco, isso será um crime de injúria racial, de acordo com a legislação brasileira. E legislação brasileira, parabéns, deputados, inúteis, tiriricas da vida, tiririca da vida. Eu vou dar um exemplo como tiriricas da vida. Olha, eu quero ver um dia após a votação, eu quero ver quem é que vai votar em um deputado, nada contra a pessoa, mas é um deputado inútil. E tem vários lá, tiriricas da vida. O próprio deputado Tiririca nunca fez nada. Ele é pau mandado do partido, ele mesmo já falou isso. Não é possível você que vai votar no Tiririca. Tudo bem que você fez um gesto imbecil na primeira, desculpe, você que votou no Tiririca, você é um imbecil. Mas se você votou agora, você é imbecil 3 vezes. Você não tem direito de reclamar nada. Do preço do arroz, do feijão, do óleo, você não tem direito a reclamar nada. Se você vota num Tiririca da vida. Eu estou fazendo aqui esse alerta para você. E tem muitos tiriricas. Lá na Câmara tem muitos tiriricas candidatos à eleição. Não é possível que você vai votar em tiriricas da vida. Inclusive esse tiririca que está aí, ele está cometendo um crime. Está usando de forma leviana direitos autorais do Roberto Carlos. O Roberto Carlos está processando ele. Pode observar no horário eleitoral. É um cretino como deputado. Nada como um artista, mas o tiririca ele está usando e abusando das leis porque ele já percebeu que esse país é uma zona. E ele está ganhando rios de dinheiro público, meu dinheiro e o seu. Agora, se você vota em tiriricas da vida, você está sendo um cretino, uma cretina, e você não tem direito a reclamar nada, porque você faz parte dessa corja de deputados e políticos inúteis. É minha opinião. Se você tem a sua, fique com a sua. Eleição é coisa séria. Se você não quiser votar em ninguém, não vote. Agora, minha opinião, você votar em tiririca, em tiriricas da vida, você não merece respeito. Vamos considerar que esse cara está 4 eleições. As pessoas estão passando fome, recebendo salário mínimo. Aposentados precisam trabalhar para comprar remédio. Acorda, Brasil. Acorda. Olha, para a secretária, vou finalizar aqui, é importante. Parabéns a Natalina Lourenço. Ela é secretária nacional de combate ao racismo. Ela diz o seguinte: é urgente tipificar a lei de injúria racial como crime inafiançável. Tem que prender, tem que ser preso, esperar julgamento. É até pedagógico, diz ela. Não conheço ela, mesma opinião que eu tenho. Lembrando o grande número de casos desse tipo de crime que acontece no Brasil diariamente. Vou repetir o nome dela. Ela é secretária nacional de combate ao racismo. A Natalina Lourenço, parabéns. Ela ainda completa aqui: em alguma medida a legislação precisa ter caráter pedagógico, que tem que ensinar a população que racismo é crime e tem punição severa. Não basta... Aí, ó. Ela está falando, é Bidu. Não basta pagar a fiança e ser liberado para praticar novamente. Porque eles vão praticar novamente.
Se não vai pelo bem, vai pela lei, diz a secretária. Vou repetir. A Natalina Lourenço. Parabéns. E também, agora que eu estou com a mão solta aqui, o Adilson, para falar o nome do Adilson Moreira, doutor em Direito Constitucional e escritora. Rádio Estação Imprensa, ao vivo. Também estamos aqui no Instagram e no YouTube. Hora certa, 9h02. Vamos tomar um café, né? Tem aquela música, eu tenho que colocar uma música aqui de pena que não está aqui Colocar uma música aqui é para falar daqueles políticos desonestos. Vamos ver se a gente consegue colocar hoje ainda aqui. Maria de Lourdes, um grande abraço, obrigado aqui, viu? Ellen, obrigado Ellen. Cláudio Lanches, Mossoró. Albalice, obrigado aqui, viu? Deixa eu assinar para vocês aqui. No Instagram, mas eu estou ao vivo também na rádio. Quem está ouvindo no rádio aí também, um grande abraço. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço pro pessoal que está no rádio nos ouvindo aqui. Alô, minha querida Vitória Cury, um abraço, viu? Alô, Mo Almeida. Pessoal da imobiliária aí, também em São Miguel Paulista. A Vanessa lá de Jacareí. Tem uma turminha aqui que ouvindo a nossa programação. Pessoal, sempre que vocês mandarem aqui o recadinho, diga de onde você está nos ouvindo, tá bom? Pessoal lá do Ceasa também, um grande abraço. São José dos Campos. Alô, Rita Elizabeth de Manaus, também ouvindo a rádio Estação Imprensa. Muito obrigado, viu? Alô, Irani. Irani está tomando café lá na clínica. Olha aqui, ó, pão de queijo. E não me chamaram aí, ó, café com a dona Benê. A dona Benê é aquela moça loira ali, eu conheço ela, só que eu esqueci o nome dela. Não, esqueci o nome dela, não gosto de falar o nome errado. Alô, meu amigo Mauro Borges, aí da Vila Matilde, presidente da Conseg, meu grande amigo Mauro Borges. Esse é o Dr. Jorge Lordello, um grande abraço, delegado de polícia, apresentador da Rede TV, também curtindo aqui o Ligeirinho. Muito obrigado, hein? Alô, Oscar, de Recife, Pernambuco. Alô, Marcelo Gomes. Ele tá rindo aqui, falou, Ligeirinho, você é fera, hein? Arlindo Gomes, de Guarulhos. Alô, Toninho, Copacabana, Rio de Janeiro. Vamos encerrando aqui, pelo menos no Instagram, e a gente volta daqui a pouquinho. Grande abraço, pessoal.